Olá! Hoje a gente vai desvendar um mundo fascinante, onde a ciência encontra pistas que são literalmente invisíveis a olho nu. Vamos mergulhar nos métodos rigorosos da toxicologia forense. Pois é exatamente essa a pergunta que a toxicologia forense responde. É a ciência que busca verdades escondidas, literalmente, dentro do corpo humano. Ok, vamos começar. Seção 1. Pistas invisíveis na cena. E olha, essa jornada não começa com uma impressão digital ou uma arma, não. Ela começa com algo muito menor, uma simples amostra biológica. Então, o que é a toxicologia forense? Basicamente, é a ciência que detecta e interpreta a presença de substâncias no corpo para ajudar numa investigação. E para a gente entender como isso funciona na prática, vamos seguir o passo a passo de um procedimento operacional padrão aqui do Brasil, focando em como os peritos provam um caso de embriaguez ao volante. Tudo começa com a coleta de evidência. E aqui não pode ter erro. Qualquer deslize pode jogar toda a investigação por água abaixo. Por exemplo, numa coleta em pessoa viva, é fundamental usar um antisséptico que não tem etanol. Imagina só, usar álcool para limpar e o resultado dá positivo para álcool. Contaminaria tudo. E no pós-mortem, o cuidado é o mesmo. O sangue tem que vir de um vaso sanguíneo importante, como a veia femoral, e nunca de fluidos que já estão acumulados no corpo. Beleza, amostra coletada. Seção 2, a inquebrável cadeia de custódia. Agora, a pergunta é: como garantir que essa pista invisível chegue intacta até o laboratório? É aí que entra um processo super rigoroso, a chamada cadeia de custódia. Essa é a jornada da evidência. Primeiro, uma coleta limpa. Depois, vai para um envelope seguro, lacrado com um número único. E, por fim, o mais importante, um registro de todo mundo que tocou nessa amostra. É como se fosse o passaporte da evidência, sabe? Cada assinatura ali garante que ninguém mexeu, ninguém trocou e ninguém contaminou nada no caminho. E olha só, isso não é só um jeito certo de fazer as coisas. É lei. Essa citação da legislação brasileira deixa bem claro: precisa ter um histórico completo, sem furos, do vestígio. É isso que dá o peso legal para a prova lá no tribunal. Outro ponto crucial, a temperatura. O tempo corre contra a perícia aqui. Para garantir que a amostra não se degrade, o controle de temperatura é rígido. Se a análise for rápida, em menos de 48 horas, basta refrigerar. Mas se for demorar mais, aí tem que congelar a menos 20 graus Celsius. É o jeito de pausar o tempo e preservar a verdade ali dentro. Ok, chegamos à seção 3, dentro do laboratório de toxicologia. A amostra chegou sã e salva. Agora a mágica da ciência acontece. É a hora do trabalho de detetive de verdade, com equipamentos de ponta. O nome do equipamento é comprido: cromatógrafo a gás com detector de ionização de chama, ou, para facilitar, GCFD. A ideia por trás é genial. Pense numa pista de corrida molecular. A amostra é injetada e cada substância química ali dentro corre numa velocidade diferente. Lá na linha de chegada, um detector identifica quem é quem e qual a quantidade de cada um. E para ter certeza absoluta, a análise não é feita uma vez só, não. Ela é realizada em duas pistas de corrida diferentes, ou seja, duas colunas com propriedades distintas. É uma dupla checagem. Se o etanol aparece no mesmo tempo nas duas corridas, aí não tem mais dúvida. O resultado é cravado, inquestionável. Mas antes de analisar a amostra do caso, a máquina precisa ser afinada. Os peritos usam soluções com quantidades de álcool que eles já conhecem, como essas da tabela. Eles rodam essas amostras padrão e criam uma espécie de régua de medição. Só com essa régua pronta é que eles conseguem medir com precisão a quantidade de álcool na amostra de verdade. Seção 4. Decodificando a assinatura química. Máquina calibrada, amostra analisada. E agora? Como é que se lê esse resultado para encontrar a verdade? O resultado sai num gráfico chamado cromatograma. E a história toda é contada pelos picos. Os peritos sempre colocam uma substância de controle, o padrão interno, para ter certeza de que o equipamento está funcionando bem. Olha só, na amostra da esquerda, a negativa, só aparece o pico desse padrão. Agora, na da direita, a positiva, bingo! Temos o pico do padrão e um segundo pico bem claro, que é a assinatura do etanol. Certo, mas e quando o cenário não é o ideal? A vida real, né? O que acontece com uma amostra de um corpo que já está em decomposição, por exemplo? Aí a coisa fica mais complexa.
E é aqui que o olho do especialista faz toda a diferença. Um corpo em decomposição pode, acredite, produzir etanol naturalmente. Isso poderia gerar um falso positivo. Só que o processo também cria outras substâncias, que aparecem como picos extras no gráfico. Um perito treinado bate o olho, vê aquele padrão de picos e sabe na hora: opa, isso aqui não é álcool que a pessoa bebeu, é do processo de decomposição. E depois de toda essa ciência complexa, o laudo final é, surpreendentemente, simples. Preto no branco. O analito, que é a substância procurada, e o resultado detectado. E logo abaixo, a concentração exata. Esse documento, que parece tão simples, carrega o peso de todo o rigor científico por trás e vira uma prova factual. Com isso, chegamos à nossa última parte, seção 5, a ciência a serviço da justiça. Vamos amarrar tudo isso e entender por que cada um desses detalhes é tão fundamental. No fim, tudo se resume a 3 pilares. A padronização, que garante que o resultado é consistente em qualquer lugar. A precisão, que garante que os números estão corretos. E a integridade, que, com a cadeia de custódia, garante que a amostra é genuína. Juntos, esses 3 pilares transformam uma simples amostra biológica em prova poderosa. No fim das contas, de uma única gota de sangue, uma história inteira pode ser contada, desde que a ciência seja levada a sério com todo esse rigor. É um lembrete fascinante do poder que a ciência tem de iluminar o que está escondido e trazer clareza onde antes havia apenas dúvidas.